paz do Senhor para os irmãos, amém? Gostaria de dizer para os irmãos, é uma alegria estarmos aqui novamente para juntos adorar o nome do Senhor. Ontem foi uma maravilha, eu tenho certeza que hoje vai ser maravilha também. Uma alegria, irmãos. Eu gostaria de dizer para os irmãos, não fica triste, talvez algum comentário, talvez surja alguma coisa. Gostaria de dizer para os irmãos que balada, festa, cachaçada não incomoda ninguém. Mas a presença de Deus, irmãos, a verdade ela incomoda, você pode ter certeza disso. Eu tive uma grande dificuldade na congregação no qual eu atuo há 5 anos, devido ao horário e devido também à caixa de som, por ser um lugar alugado, nós estamos construindo a nossa igreja. Eu tive que, por um período de 1 ano e 4 meses, fazer escola dominical debaixo de uma árvore, porque trancaram a porteira, trancaram o portão e a gente era proibido de entrar dentro da nossa própria igreja. E eu gostaria de dizer para os irmãos que eu fiquei muito preocupado pensando o seguinte: os irmãos vão desistir da palavra, os irmãos quando estiver chovendo não vão mais na escola dominical. Mas eu gostaria de dizer para os irmãos uma coisa: Deus prendeu o povo debaixo daquela árvore, e até pessoas que estavam passando pela estrada pararam para poder ouvir a palavra de Deus. Eu gostaria de dizer uma coisa: a verdade do Senhor é poderosa e ela liberta. Nada pode conter essa obra, nada pode conter, irmãos, a palavra de Deus. E eu fico muito alegre por uma coisa: tudo que eu estou pregando, eu vivo o que eu prego. Os irmãos verem, ontem, se eu tivesse mau testemunho de vida, estavam aqui os irmãos de divino. Se hoje eu tivesse um mau testemunho de vida, tem aqui o nosso irmão amigo e Abraão, que são pessoas que eu vou na casa deles, são pessoas que vão na minha casa, eu vou muito nas igrejas dele, então é sempre bom quando tem alguém conhecido. Eu sempre gosto de trazer minha esposa, hoje que deu para ela poder vir, porque hoje é festividade de uma congregação nossa lá nos Palmeiras, porque se eu falar alguma coisa, eu tenho que falar aquilo que eu vivo dentro da minha casa. Onde começa a igreja? A igreja ela começa lá dentro da minha casa. E eu estou muito feliz, irmãos, com a igreja, sabe por quê? Ontem o trabalho ele foi extenso, mas os irmãos ficaram atentos, prestando atenção na palavra do Senhor. Quantas igrejas que a gente vai por aí, pessoas ficam conversando o tempo todo, pessoas saem toda hora para poder beber água, para poder ir no banheiro, mas ontem os irmãos ficaram aqui prestando atenção na palavra. O pastor está de parabéns, porque essa igreja é uma igreja muito bem estruturada, é uma igreja doutrinada, e eu me sinto honrado de estar aqui trazendo a palavra do Senhor para os irmãos, amém? Vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Hoje nós estaremos meditando no versículo de número 24 e o versículo de número 3. Mateus capítulo 24, o versículo de número 3. Mateus capítulo 24, versículo 3. Diz assim a palavra do Senhor: e estando assentado no monte das oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular dizendo: dize-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Amém? Quantos acreditam aqui nessa noite que Jesus está voltando para poder arrebatar a sua igreja? Eu gostaria de saber que nessa noite, quem está esperando a trombeta tocar para poder morar com Jesus Cristo? Amém? Essa é a esperança da igreja. O Senhor vai estar renovando as nossas forças aqui nessa noite. Pode tomar o seu assento no nome de Jesus. Irmãos, nós vemos a palavra do Senhor aqui nos dizendo. Mateus ele vai estar contando o fato no qual os discípulos estão com Jesus dentro do templo. De repente os discípulos começam a olhar toda aquela estrutura, eles começam a olhar os ornamentos, eles começam a olhar aquelas grandes pedras daquela construção, e eles começam a ficar admirados, eles começam a dizer o seguinte: Jesus, olha que pedras, olha que magnífica construção. Jesus naquela hora vira para eles e fala o seguinte: não ficará aqui neste lugar pedra sobre pedra que não seja derribada. Jesus estava querendo mostrar para os discípulos que o que importava não era apenas a estrutura do templo, o que importava não era o que eles estavam olhando com os seus olhos carnais. O que mais importa na vida do crente, o que mais importa na vida de uma pessoa é a presença do Senhor Jesus Cristo. Enquanto eles estavam olhando coisas grandes e coisas luxuosas, eles estavam deixando de perceber que Jesus, o maior templo, Jesus o Salvador da humanidade, Jesus o Libertador, estava ali perto junto com eles. Quando os discípulos eles ouvem aquilo, eles começam a virar para Jesus
Jesus e eles começam a perguntar: Senhor, qual é o sinal do teu reino? E qual é o sinal da tua vida ou do fim do mundo? Eles estão perguntando a Jesus o seguinte: qual vai ser o sinal que mostra que Jesus está voltando? Jesus sempre alertou os discípulos dizendo que um dia ele ia morrer, ele iria ressuscitar e ele iria ser assunto ao céu. Mas Jesus ele sempre disse que também um dia não era para os discípulos ficarem ansiosos, não era para os discípulos ficarem com medo, porque Jesus ele prometeu que um dia ele iria voltar. Nós vemos, irmãos, hoje tantas mensagens sobre arrebatamento. Algumas pessoas não gostam de falar sobre arrebatamento, mas arrebatamento é uma realidade que a igreja vai presenciar. Nós que estamos aqui hoje, nós podemos ter certeza de uma coisa: nós somos a geração do arrebatamento da igreja. Algumas pessoas viram e falam o seguinte: o meu avô já falou que Jesus ia voltar e até hoje Jesus não voltou. O meu pai sempre fala que Jesus ia voltar e até hoje ele não voltou. O pastor Salvador sempre fala que Jesus vai voltar e até hoje ele não voltou. Jesus agora vai dar certas instruções. Jesus vai começar a falar para os discípulos para eles poderem olhar todos os sinais. O que é um sinal? O sinal é uma marca, é uma coisa que acontece no qual deve ser observado. Através do sinal eles iriam olhar, eles iriam meditar e eles iriam ver que Jesus já iria voltar para poder arrebatar a igreja. Nós vemos o primeiro sinal que Jesus vai estar falando para os discípulos: acautelai-vos que ninguém vos engane. O que é você ter cautela? É você ter cuidado, ter preocupação. E hoje nós vemos que muito engano tem surgido no meio do povo. Hoje muitos falsos profetas estão surgindo no meio do povo de Deus. Hoje muitas pessoas estão sendo totalmente enganadas. Hoje quando você olha, hoje eles oferecem um lencinho ungido: vem aqui, passa a tua linha suave, que você vai ser curado de todo tipo de enfermidade. Vem aqui, coloca o seu copo de água em cima do rádio, que eu vou fazer uma oração, você vai ser curado. Pessoas estão indo em lugares longes, fazendo grandes caravanas para poderem ser libertas, para poderem ser curadas. Hoje o que a mídia está mostrando por aí é que Jesus tem que curar, é que Jesus tem que fazer. E hoje, infelizmente, quando se vai na igreja e fala que tem um profeta que olha para você e revela tudo, parece que você está passando raio-x, parece que você está sendo passado por um ultrassom. Ele olha dentro de você e vê tudo que está acontecendo. Tem pessoas que adoram a profecia, tem pessoas que correm atrás do profeta, mas eu posso adorar e glorificar o nome do Senhor, porque a igreja batista, ágape de Abre Campo, corre atrás de Jesus Cristo. Aonde Jesus está, o crente aqui neste lugar está. É por isso que você está aqui nessa noite para poder adorar o nome do Senhor. Hoje, muitas pessoas estão sendo enganadas, porque o povo hoje não está mais consultando a palavra do Senhor, estão deixando ser enganada. Hoje o povo é enganado muito fácil. Tem pessoas que muitas das vezes, irmãos, estava cega, aí eles fazem uma oração e eles falam o seguinte: você voltou a enxergar? Que cor é essa? Uma pessoa que nunca enxergou fala: é laranja. As pessoas estão sendo enganadas. Se eu virasse para os irmãos e falasse assim: alguém aqui no nosso meio está com dor de cabeça, com certeza alguém no meio de tanta gente vai estar com dor de cabeça. Se eu virasse para os irmãos e dissesse o seguinte: tem uma pessoa que dentro que está com dor na perna, tem pessoas que andaram muito para poder chegar aqui e com certeza vai estar com dor na perna. Eu quero dizer uma coisa para essa igreja: vamos ter cuidado, irmãos, com o que está dizendo aí a mídia. Vamos ter cuidado, irmãos, com aquilo que eles estão ensinando aí no rádio. Você quer ouvir Deus falar contigo? Você quer ser renovado por Deus? Você tem a palavra de Deus na tua mão. Você tem Bíblia, abre ela, lê ela. A Bíblia é a boca de Deus falando. Quer ouvir a voz de Deus? Ai, irmãos, entra dentro do teu quarto, tranca a porta, ora, leia a Bíblia. Deus vai falar contigo. O primeiro sinal é engano. Pessoas estão sendo enganadas porque não estão consultando a palavra de Deus. O segundo engano, a segunda coisa, a pessoa, ela começa a seguir o quê? Muitas das vezes aquilo que está dando certo, ela começa a olhar a maioria. Irmãos, você quer abrir mão do pecado? A igreja vai fazer isso aqui, ó. Você quer que o pecado entre na igreja? A igreja vai estar assim. Hoje os pregadores, irmãos, eles querem pregar aquilo que o povo quer ouvir. E o povo quer ouvir que tem anjo chegando na igreja. O anjo está chegando com a bandeja. Pega aí, recebe. Quem não gosta de ouvir isso? Eu estou vendo muita chave de carro. Pega aí, recebe. Todo mundo gosta de ouvir isso. Mas aí quando a palavra está dizendo o seguinte: muda de vida
certa. Põe a tua vida no altar que Jesus está voltando. Olha a palavra de Deus, olha, é um sinal. Tem muitas pessoas que não gostam de ouvir esse tipo de mensagem. Nós vemos, irmãos, Jesus ele dizendo o seguinte: haveria guerras e rumores de guerra. Aquilo na época dos discípulos era uma coisa totalmente nova. Era algo que praticamente não acontecia. Não ouvia-se falar tanto de guerra. Guerra sempre existiu, mas eu gostaria de dizer para os irmãos, quando Jesus está falando de guerra, Jesus ele está dizendo o seguinte: guerra em escala mundial, guerra no qual o mundo inteiro vai parar para poder assistir, onde milhares e milhares de pessoas irão morrer, onde o mundo vai estar colocando as suas armas, vão estar colocando os seus melhores soldados para poder guerrear. Nós vemos, irmãos, que um sinal da vida de Jesus, ele se cumpre no ano de 1914. Todo mundo aqui que estudou sabe que a Primeira Guerra Mundial, ela durou de 1914 até 1918. Eu gostaria de dizer para os irmãos, 12 milhões de soldados morreram. 20 mil pessoas ficaram mutiladas, aleijadas, e muitas pessoas ficaram feridas. Nós sabemos que a Primeira Guerra Mundial, ela pôde parar todo o cenário do mundo, e muitas pessoas acharam que alguém ia lançar uma bomba atômica e todo mundo ia explodir. Todo mundo ficou parado olhando o seguinte: é agora que Jesus vai voltar, é agora que vai ser o fim do mundo. Mas Jesus está dizendo o seguinte para os discípulos: quando essas coisas começarem a acontecer, ainda não é o fim. Em 1914 até 1918, um sinal visível da volta de Jesus, ainda não era o fim. Depois nós vamos ver um pouquinho mais depois. Em 1941 até 1945, explode no mundo a Segunda Guerra Mundial. Milhares e milhares de pessoas morreram. Muitas pessoas perderam as suas casas, perderam parentes, perderam pessoas queridas. O mundo inteiro começava a ficar preocupado. Todo mundo olhava e imaginava: agora vai ser o fim. Nós vemos que Adolf Hitler, lá na Alemanha, ele matou 6 milhões de judeus. Só a Rússia ela perdeu 40 milhões de pessoas. A Segunda Guerra Mundial ele exterminou 70 milhões de pessoas. Eles olhavam o corpo da pessoa, olhavam os corpos, eles estavam apodrecendo, as pessoas elas não tinham como enterrar. Começou a surgir várias epidemias, muitas doenças devido àqueles cadáveres que estavam se apodrecendo. Todo mundo pensou que era o fim, mas muitas coisas iriam acontecer. Se nós formos olhar hoje, sempre há rumores de guerra, país ameaçando país, bombas sendo lançadas em outros países, e nós vemos que tudo isso é um sinal que Jesus está voltando. Jesus vem dizer para nós, agora no versículo de número 7, que haveria fome. Hoje, muitas das vezes, nós vemos que no Brasil não existem tantas pessoas passando fome. Hoje o planeta Terra ele tem 7 bilhões de pessoas. Desses 7 bilhões de pessoas que existem dentro do planeta Terra, dentro de toda a atmosfera global, 1 bilhão de pessoas, um sétimo passa fome e morre de fome. Nós vemos que no Haiti não existe nada para poder comer. A nossa igreja ela está ajudando missionários lá no Haiti. Eles adotam criança. Lá o futuro da nação é o seguinte: as crianças elas já nascem e elas já se preparam para poder virar mendigo. Lá não chove, não tem nada para poder comer. Lá a única refeição é um barro amassado. E aquelas crianças elas têm que comer todo dia barro amassado para poder não morrer. Milhares e milhares de crianças subnutridas estão passando mal, morrem. O mundo ele passa fome. A fome é um sinal da volta de Jesus. Pestes. Quando nós ouvimos falar de peste, nós vemos que quando surgiu a AIDS, muitas pessoas elas não se importaram tanto, mas nós vemos que a AIDS ela surgiu como se fosse uma praga. Muitas pessoas ricas morreram com AIDS, muitas pessoas pobres elas morreram com AIDS também. Nós vemos que a AIDS ela não escolhe uma pessoa, e isso tudo é consequência do pecado. Nós vemos que o mundo hoje, irmãos, ele não mais evita pecado. Aquilo que era errado agora passa a ser certo, e aquilo que é certo passa a ser errado. Nós não vemos, irmãos, mais pessoas falando que sexo antes do casamento é pecado, que a masturbação é pecado, que filme pornográfico é pecado e leva para o inferno. Muitas pessoas não falam mais sobre isso, e devido ao cúmulo do pecado, devido a tanta coisa que o mundo ele tem seduzido, muitas pessoas têm saído
As pessoas estão se tornando cada vez mais cancerosas. Se nós formos olhar o número de vírus que estão espalhados, a cada dia se descobrem novas doenças, pessoas que estão sendo infectadas, pessoas que estão morrendo por bactérias, por vírus. Eu gostaria de dizer uma coisa para os irmãos. Em 1918, quando teve a Primeira Guerra Mundial, o corpo daquelas pessoas começou a entrar em estado terrível, começou a entrar em estado terminal. Com aquilo surgiu um vírus chamado H1N1. Muitas pessoas ouviram falar dele, e foi denominado a gripe espanhola. 20 milhões de pessoas morreram. Só que no Brasil 600 mil pessoas morreram. Sempre quando fala de vírus, os vírus eles estão aumentando numa escala muito grande. No ano de 2009, esse vírus H1N1, ele saiu do ser humano, ele entrou dentro de um corpo, ele se modificou dentro do organismo de um corpo, ele voltou de novo para o ser humano modificado, e ele foi denominado a gripe suína. Milhares e milhares de pessoas morreram quando as pessoas iam viajar de um lugar para o outro. O vírus entrava dentro do ar-condicionado e ele se espalhava. Milhares e milhares de pessoas foram separadas, infectadas. Nós ouvimos falar do mal da vaca louca. Todo mundo aqui ouviu falar disso. Milhares e milhares de gado foi sacrificado. Muitas coisas acontecendo, irmãos. Muita coisa acontecendo. E sabe o que acontece com a humanidade? A humanidade começa a botar a mão na cabeça e começa a falar: o que está acontecendo? O que é isso? Mas a Bíblia nos diz, irmãos, lá em Lucas capítulo 21, versículo 28, quando essas coisas começarem a acontecer, levantai os olhos para cima, porque a redenção está próxima. O mundo ele está entrando em desespero, mas a igreja está levantando a mão e está dando glória. A igreja está dando glória, sabe por quê? É Jesus voltando. Quem crê aqui nessa noite? Quem crê aqui nessa noite? Quem crê aqui nessa noite? Levanta a tua mão, só quem crê, só quem crê, só quem crê, só quem crê. É Jesus que está voltando. Deixa a banda raça. Deus vivo, Deus santo. O crente que é ligado em Jesus já está entendendo tudo. O crente que é ligado, que lê Bíblia, que ora, que vem no culto de doutrina, ele sabe, irmãos, que aquilo que o pastor está ensinando é verdade. Ele sabe que uma carteira de membro não leva para o céu. Ele sabe, irmãos, que vir para a igreja não leva para o céu. Ir para o céu é comunhão com Deus, é vida no altar, é vida de caráter, é vida de testemunho. As pessoas elas têm que olhar para mim lá dentro do meu serviço e falar: é um homem de Deus, é uma mulher de Deus. Dentro da minha casa eu tenho que dar bom testemunho de crente, eu tenho que tratar a minha esposa como uma mulher de Deus, as mulheres têm que tratar o esposo como um homem de Deus. O maior testemunho é dentro de casa, na sociedade onde eu estou andando. As pessoas elas têm que olhar a minha reputação, as pessoas elas têm que olhar a minha vida, e as pessoas elas têm que ver a diferença em mim. As pessoas elas têm que olhar Jesus através da minha vida. E eu gostaria que você meditasse aqui nessa noite. Quem olha para você vê Jesus, vê. As pessoas que olham para você estão olhando para esse com Jesus. Fala como Jesus, ama como Jesus. Tem crente, irmãos, que infelizmente, principalmente nos dias que nós estamos vivendo, e é um outro sinal da volta de Jesus, o amor esfriando. Tem muitas pessoas, irmãos, a Bíblia nos diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitas pessoas iria esfriar. Hoje as pessoas elas não amam mais como antigamente. Hoje muitas das vezes é uma disputa, principalmente a disputa por posição, a disputa pelo poder. Tem pessoas, irmãos, que não perdoam. Qual a consequência de não perdoar? Tem pessoas que guardam uma mágoa, um pouco muito grande no coração. Isso causa câncer,
pastor falou, eu vou lá e vou detonar ele. Onde está o amor? Onde está a comunhão? Falar que ama é fácil, falar que gosta é fácil, bater nas costas, né? Paz do Senhor, irmão, apertar na mão, a paz do Senhor, meu irmão, é fácil. Mas o amor, ele não está apenas em palavras, o amor, ele está em gesto, o amor está em demonstração. Falar que ama é fácil, mas demonstrar o amor é totalmente diferente. Hoje, devido à inúmera iniquidade que está se espalhando aí pelo mundo, as pessoas, elas estão deixando de amar, as pessoas, elas não estão amando como deveriam amar, não estão perdoando como deveriam perdoar. E nós vemos, irmãos, que as pessoas a cada dia que se passa o arrebatamento da igreja, pessoas não oram mais, não fecham mais a porta do quarto para poder falar com Deus, pessoas não têm coragem de pegar a Bíblia, irmãos, e ler a Bíblia. Tem crente, irmãos, que nem carrega mais a Bíblia porque acha que é Bíblia, acha que vai passar na estrada, vai passar e todo mundo falar, olha lá, antigamente eles falavam, está em com a rapadura debaixo do braço. Lá onde eu estou, irmãos, lá onde eu congrego até hoje, eles falam, lá vai o crente, lá vai o Bíblia, lá vai o pentecostal, lá vai a Bíblia debaixo do braço. Eles ainda falam que hoje eu tenho que carregar a Bíblia porque eu amo a palavra de Deus, eu amo estar no culto. Hoje nós estamos chegando no ponto, irmãos, que as pessoas estão vindo para o culto forçado, pessoas que estão perdendo o desejo de estar dentro da casa de Deus. Você tem que visitar e falar, vamos na igreja. A pessoa diz, não, vamos lá porque o culto está bom demais. A pessoa fala, não. Tem pessoas que estão perdendo totalmente a sensibilidade espiritual, entra na igreja vazio, sai mais vazio ainda, porque infelizmente não abre o coração para poder adorar a Deus. Mas eu profetizo aqui nessa noite, que nessa igreja é diferente. Aqui existe gente que adora, aqui existe gente que ama a palavra, aqui existe gente que ama estar na presença de Deus. Nós temos que amar. O amor, ele tem que estar dentro do nosso coração. O outro sinal que Jesus falou no terremotos, os irmãos lembram que no ano de 2004 lá em Indonésia aconteceu aquele grande tsunami. O tsunami, ele varreu todos os países asiáticos. E sabe o que aconteceu? 300 mil pessoas morreram. Os soldados começaram a olhar aqueles corpos, não tinha como enterrar, começaram a colocar chip e fizeram grandes valetas e começaram a colocar as pessoas lá. Todo mundo ficou perplexo, todo mundo ficou olhando. Hoje você liga a televisão, você vê um terremoto, ninguém se assusta mais. Sabe por quê? Terremoto se ouve todo dia, acontece todo dia, é toda hora. Terremoto é o que para nós? Terremoto hoje já é normal. Nós estamos vendo tantos furacões que estão devastando. Isso tem se tornado muito comum, isso está sendo muito normal. E tem pessoas que falam assim, isso sempre aconteceu, é verdade, mas nunca aconteceu do jeito que está acontecendo. A toda hora, todos esses sinais, parece que eles estão circulando no redemoinho, eles acontecem em toda parte do mundo, estão acontecendo a toda hora, estão acontecendo a todo momento. Sabe o que está acontecendo, irmãos? A igreja tem que ficar ligada, porque Jesus está lembrando a igreja. Eu estou voltando, eu estou voltando, eu estou voltando, eu estou voltando, eu estou voltando. Eu quero saber que nessa noite quem quer subir, eu quero saber que nessa noite quem quer subir, eu quero saber aqui nessa noite quem quer subir. Só crente que quer subir com Jesus, levanta a mão e diga, Maranata, repita comigo, Maranata, ora vem Senhor Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Era assim que os crentes soldavam, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Era a saudação do povo de Deus. Nós vemos, irmãos, que vai acontecer o seguinte: todos esses sinais, eles já se cumpriram. Já. O que falta para Jesus arrebatar a igreja? Nada, absolutamente nada. Não falta mais nenhum sinal se cumprir. O evangelho já foi pregado no mundo inteiro. Quando fala do evangelho ser pregado no mundo inteiro, não fala de pessoas. Se nós formos esperar todo mundo ouvir a palavra de Deus, Jesus nunca vai voltar. Quando Jesus está falando que o evangelho vai ser pregado em todo mundo, está falando de nações. Todas as nações do planeta Terra já ouviram a palavra de Deus. Todos os sinais da volta de Jesus, eles já se cumpriram. O arrebatamento da igreja, ele vai ser um fenômeno no qual as pessoas, elas vão ficar perplexas. Vai parar todo mundo, vai parar o planeta Terra. Deus, ele vai dar ordem a Jesus e dizer, Jesus, é hora de buscar a noiva. Jesus vai se colocar na posição central do céu. E ele agora vai virar para os anjos e vai falar o seguinte: anjos, vão para os 4 cantos da terra e toquem as trombetas. Sabe o que vai acontecer? Nós iremos ouvir a trombeta tocar. Quem vai ouvir a trombeta tocar? Só os lavados e remidos do sangue do Senhor. Desviado vai ouvir
irmãos, vai dar vontade de dar um glória a Deus, mas vai dar vontade de falar um aleluia, mas vai dar vontade de falar uma língua estranha, mas não vai dar tempo, porque a Bíblia diz que não abrir e não fechar de olhos. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. Os que morreram em Cristo vão ressuscitar primeiro. Se você tem um crente que já morreu e você fica com saudade desse crente, esse crente eu não sei se ele está debaixo do mar, eu não sei se ele está debaixo, não sei de onde, dentro da caverna, mas esse crente, irmãos, ele vai levantar um corpo glorificado e vai subir no arrebatamento da igreja. Eu não sei onde você vai estar no dia do arrebatamento da igreja, mas de repente você vai olhar o seu corpo e vai receber o corpo totalmente normal. Você vai olhar o seu corpo e você vai ver que você está recebendo o corpo totalmente corruptível. Você vai olhar e vai ver a transformação e de repente vai se cumprir a palavra arrebatamento. Arrebatamento significa tirar a força, tratar rapidamente. Imagine só, se o arrebatamento é agora, microfone calculado, gravado para o outro, paletó do outro, e eu estou subindo no ouvido. Eu imagino se o arrebatamento da igreja fosse agora, eu imagino essa igreja desaparecendo, e esse grupo, irmãos, ele vai continuar, sabe aonde? Lá na glória, lá na glória, lá na glória, lá na glória, lá. Onde Deus está na igreja nessa noite? A glória, a glória, a glória, a glória. Vai ser um desespero global. Muitas pessoas ficaram desesperadas, sabe por quê? Vai ter mãe que vai estar segurando o nenenzinho no braço. A criança vai desaparecer e a mãe vai abraçar o ventre. Muitas mulheres grávidas, a criança vai desaparecer de dentro do ventre. A Bíblia diz o seguinte: estarão duas pessoas moendo no moinho, um será tragado, o outro vai ficar. Estarão duas pessoas deitadas numa cama, marido e mulher, um vai ser tragado, o outro vai ficar. Estarão duas pessoas no campo, trabalhando, um vai ser tomado e o outro vai ficar. Eu imagino, irmãos, as pessoas que estiverem em culto, com a vida desconcertada, as pessoas que estão enrolando para poder acertar a sua vida com Jesus. Jesus está te dando a oportunidade aqui hoje de fazer um concerto com Ele, colocar a casa em ordem, a casa no altar. Eu imagino todos os repórteres do mundo inteiro olhando e filmando. Por que tanto avião caiu? É porque tinha um crente lá. Por que tanta caminhonete capotou? Por que tanto carro bateu? É porque um crente estava dirigindo. Por que aqui no Africano tem tanta casa vazia, não mora ninguém? É porque o crente que for da igreja batista árabe, tiver que nessa noite ele vai subir no arrebatamento. Por que vai ter tanto carro sobrando? Tanta moto sobrando? Roupa, olha o tanto de roupa que vai sobrar. Tem irmã que fica assim, essa roupa ninguém mexe, mas ela vai ficar ali. Só vai subir o teu corpo incorruptível e imortal. É só você que Jesus quer. Não, o que você deixa? É você que vai subir no arrebatamento da igreja. E o mundo vai entrar no desespero global. Eles vão tentar falar: foi extraterrestre, foi uma bomba nuclear, foi uma explosão. Eles vão tentar, você sabe o que vai acontecer? Eles vão ter que pegar e vão ter que falar o seguinte: era aquele povo diferente, era aquele povo que em lágrimas orava para Jesus salvar, era aquele povo que andava por boleto, era aquele povo que olhava para o pecado e falava: eu não quero, olhava para a prostituição e dizia: eu não quero. Era o povo que dizia não para o pecado. E esse povo está aqui: deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver quem é a geração do arrebatamento aqui, deixa eu ver, deixa eu ver. E sabe o que vai acontecer? Já estou encerrando. Eu imagino os crentes encontrando Jesus nas nuvens do céu, aquele portão grande aberto. Para você entrar no céu, você tem que entrar na porta estreita, e você tem que passar
Mas Jesus vai abrir um grande portão para você. E Jesus agora sabe o que vai fazer? Quantas pessoas sofreram porque são crentes? Quantas pessoas foram humilhadas porque eram crentes? Irmã e irmão, Jesus vai chegar para perto de você. Ele vai te dar um abraço. E a Bíblia diz que Ele vai enxugar dos olhos toda a tem consolo no céu para a tua vida, tem consolo. Tem consolo no céu para você. Quem estava na cadeira de roda vai pular. Quem não enxergava vai ver Jesus aproximando. Quem não ouvia vai ouvir a igreja adorando. Vai ser maravilhoso, vai ser maravilhoso. Jesus está te esperando, Jesus está te esperando, Jesus está te esperando, Jesus está te esperando. Eu imagino a Igreja Batista Árabe, a Assembleia de Deus. Deus amou todos os crentes de todas as denominações que são salvos. Lá